Índice de Sharpe. É sobre isso que a Ká vai aprofundar aqui nesses próximos minutos. Você que já ouviu falar e não sabe o que é, vai saber agora o que é exatamente esse índice de Sharpe e por que ele é tão importante para o investidor se nortear, hein, Ká? Isso, assim, para quem já está há um tempo no mercado, esse pode até ser um conceito meio básico, até porque depois que você entende ele realmente se torna super simples. Mas quando você ouve pela primeira vez, índice de Sharpe, parece um termo meio complexo, né? Então, por isso que eu resolvi trazer os meus aprendizados sobre esse conceito. E o índice de Sharpe, ele é um índice que compara a rentabilidade que você tem em investimentos que contêm riscos com a rentabilidade que você tem em investimentos sem nenhum risco. Então, ele basicamente te diz se aquela rentabilidade que você vai ter com aquele ativo, ela compensa o risco que você está tomando. Quanto maior for o número, né, esse índice de Sharpe, menor o risco que você vai tomar. O índice de Sharpe ele foi criado pelo economista William Sharpe em 1990 e ele dizia que avaliar um investimento que possui risco, que oferece risco somente pela sua rentabilidade não é o suficiente. Você precisa comparar ele com outro ativo, com outro investimento que não oferece risco, que é normalmente um investimento mais conservador. E dessa forma você vai conseguir determinar se o risco assumido ele está sendo devidamente compensado. Então, matematicamente falando, pela fórmula, o índice Sharpe ele é igual ao retorno que você teria nesse fundo, menos o rendimento livre de risco, que é o rendimento que você teria em um ativo livre de risco, dividido pela volatilidade daquele fundo em questão. Lembrando que a volatilidade, conhecida pelos mais íntimos como vol, ela é um termo, de forma simples, ela é a métrica que mede a variação da rentabilidade do fundo. Então, você pega a rentabilidade daquele fundo, você subtrai a rentabilidade que você teria em um ativo livre de risco e divide pela volatilidade. Então, quanto maior for esse número, menos risco você vai ter com aquele investimento. É um assunto que, assim, ele é simples e, se você quiser, ele se torna mais complexo conforme a gente vê os conceitos matemáticos por trás. Vou até enfatizar aqui o que a Ká trouxe para você organizar as ideias aí. Claro que, na prática, te interessa mais saber que quanto maior o índice de Sharpe, menor os riscos assumidos numa determinada posição. Isso. Mas, matematicamente falando, a fórmula ela se dá como retorno menos o rendimento livre de risco dividido pela volatilidade do fundo analisado. Você pega o retorno esperado, subtrai o rendimento sem nenhum risco e divide pela volatilidade, que é essa oscilação que às vezes é maior num determinado fundo, às vezes menor em outro tipo de fundo, e aí o resultado vai trazer um número, quanto maior esse número, menor o risco associado. É super importante para você adotar como mais um dos critérios na hora de nortear as suas decisões de investimento. Que mais, Ká, pra gente fechar o raciocínio hoje? Isso, basicamente, eu acho que assim, para concluir, um número alto nesse índice de Sharpe, ele pode ser um indicativo de que aquele fundo tem uma gestão ativa, de que aquele fundo se preocupa em ter um desempenho médio maior do que o de outras aplicações, mas sem deixar de lado a preocupação com risco. Enquanto que um fundo com um índice menor de Sharpe, isso pode indicar uma gestão talvez um pouco mais passiva e uma preocupação menor com risco. Mas lembrando que nenhum índice, métrica, parâmetro, nada disso vai te dizer exatamente qual é o melhor investimento para você, porque isso vai depender do perfil do seu perfil de investidor, dos seus objetivos, do momento financeiro em que você vive. Então, nunca tomar nenhuma decisão baseada apenas em um índice ou em parâmetro. Todos eles são ferramentas que você pode usar para te ajudar a escolher o que é melhor para você, considerando vários outros pontos, né?